Deus seja louvado porque estamos aqui para, de forma especial, engrandecer o nome de Deus e adorar o nosso Senhor Jesus, amém? Esse é o nosso principal propósito. Além de nos reunirmos, estarmos aqui em família, entre amigos, o principal propósito de estarmos na casa de Deus é para adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Começa agora mais uma escola sabatina. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco para iluminar a nossa mente, para mais uma vez compreendermos a palavra de Deus. Hoje nós temos como nossa convidada especial da Escola Sabatina, a Iris. Iris é membro desta igreja. Iris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, irmão Fábio, pelo convite. Para mim é uma honra maravilhosa estar aqui, podendo compartilhar juntos da palavra de Deus. Amém. Neste momento eu queria convidar a todos os presentes, aqueles que estão nos assistindo também, por meio de uma das plataformas digitais, que nós fechemos os nossos olhos. Vamos então ficar bem calmos e tranquilos, fecharmos os nossos olhos e fazer uma breve oração. Eu convido o Iris então para que possa então neste momento fazer uma oração para iniciarmos então a escola sabatina. Oremos. Maravilhoso Pai, grandioso Deus, que habita nos mais altos céus, glorificado seja teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para te render nosso culto, nossa gratidão e aprendermos mais sobre as tuas maravilhosas histórias que o Senhor deixou para nos ensinar. Nos abençoa, Pai, na compreensão da tua santa palavra. Nos abençoa, concedendo o poder do teu Santo Espírito, para que não só possamos compreendê-la, mas aplicá-la em nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que ainda não conseguiram a lição da escola sabatina, por gentileza, pode me procurar ou procurar a direção desta igreja, para que você possa, de uma forma rápida, você não ficar sem a lição do próximo trimestre, tá bom? Outra dica é, se você tem acesso à internet, você pode ir de casa ou pedir ajuda de alguém também para acessar o site da CPB, tá bom? cpb.com.br, e ali você pode fazer a assinatura também da lição da escola sabatina. É muito mais prático, né? Mais fácil de fazer, você em casa pode fazer isso. E também a lição, quando você faz a assinatura, é muito mais cômodo você receber em casa ali a lição do trimestre, né? Você recebe ali direitinho. Eu chego a receber a minha lição ali, às vezes um mês antes de começar o trimestre, então é muito bom, tá certo? Então a indicação é que você faça a assinatura. Inclusive recebi a minha ontem, irmão Fábio, que eu fui procurar desse trimestre, já tinha esgotado todas. Eu digo, não vou passar mais esse perrengue, né? Porque, glória a Deus por isso, né? Mas às vezes a gente fica esperando para tentar comprar e às vezes não é possível, né? Por isso a importância. É verdade. Às vezes não sou o comodismo, mas às vezes o esquecimento mesmo, né? Minha esposa disse que depois dos 40, a gente começa a ter uma vaga lembrança, né? Quem lembrar, né? É verdade. Então, você pode também, além de acessar o site da CPB, você pode estar ligando também para o 0800 durante a semana em horários comerciais. É o 0800 979 0606, tá bom? 0800 979 0606, tá bom? E você que gosta, então, de, às vezes, sair de carro ali para aquela área ali, próxima ali ao 7º cartório, tem ali também o Centro Empresarial Sun City, tá bom? Ali você vai ver uma galeria chamada Novo Tempo Story, e ali também vende a lição da escola sabatina, tá bom? Bem fácil de encontrar ali em Lagoa Seca, fica ali entre o 7º cartório e a praça ali da Árvore de Natal, tá bom? Centro Empresarial Sun City, a galeria chama-se Novo Tempo Story, tá certo? Muito bem. Bom, Iris, nós temos aqui também entre nós, temos um microfone sem fio, tá bom? Quando você quiser falar, você levanta a sua mão, tá bom? E vai ser direcionado até você aí o microfone para que você possa participar também com o seu comentário. Será muito bem-vindo, tá bom? Bom, lição número 9. A lição tem o título principal como Jacó, o enganador. Bom, você que está aí com a sua lição ou com a Bíblia, o verso para memorizar está no livro de Gênesis, capítulo 27, no verso 36, que diz o seguinte: Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura
e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Bem intrigante, né? Essa pergunta aqui de Esaú. Aparentemente, né? A gente vê aqui que Esaú tinha toda a razão, né? Ele foi realmente enganado. Ele realmente aqui é a vítima da situação. Mas nós iremos analisar aqui um pouquinho mais a profundo dessa história aqui. E tem dentre essa história aí também uma linda história de amor que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Mas, Iris, a grande verdade é que Isaac, ele teve ali, então, um filho, né? Na verdade, 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E a história conta ali, ainda no capítulo 25, que ainda no ventre de sua mãe aí, ainda, né, de Rebeca, os dois já tinham uma luta interna ali, né? E ali, Rebeca, então, aflita com aquilo, ela resolve orar a Deus. Conta um pouquinho dessa história, desse contexto inicial aí, por favor. Eu vou falar primeiramente o verso que se encontra em Gênesis 25, 23, que diz o seguinte: 2 povos dividirão tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior... acho que é sobreirá o menor, que eu anotei aqui, foi meu corrido. Então, imagina esse contexto, né? A mãe grávida, 2 filhos no seu ventre, e já recebendo uma promessa, né? Já recebendo um indício do que iria vir a acontecer. E sucede-se no decorrer da história, né, que ambos nascem, crescem, sendo que um mais apto para a caça, mas eu creio que o temperamento, né, a Bíblia fala também, que um temperamento mais enérgico, mais agressivo, por sua vez, mais apto a seus prazeres, sua vida mais imediatista. Então, esse era Esaú. E o pai tinha uma admiração, né? Conta que o Espírito de Profecia fala que o pai tinha uma admiração quando ele ia caçar e trazia caça para o pai e contava as suas aventuras que ele tinha tido. Então, o pai admirava aquilo, então era mais apegado a Esaú. Por sua vez, Jacó, de um espírito mais manso, mais comensurado, mais próximo da mãe, mais ligado aos afazeres ali que se resumiam mais àquela vida mais pacata. No entanto, Jacó, ele tinha um vislumbre nas coisas maiores, né, mais eternas. Jacó, ele vislumbrava e ele almejava, sim, a primogenitura. Talvez a mãe já tivesse comentado sobre essa promessa que havia recebido, e ele, assim, nutriu no seu coração. Jacó, nesse momento, ainda não entendia totalmente o caráter de Deus, mas mais à frente iremos ver e descobrir os motivos que levaram ele a agir e a ser modificado pelo Espírito Santo. É interessante, 2 personalidades diferentes, né? Como você falou aí muito bem, um era caçador, né, mais enérgico. A Bíblia diz que Jacó era mais pacato e habitava em tendas, mas nessa história a gente vê aqui um lado espiritual que também nos traz aí grandes ensinamentos. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho dessas 2 personalidades, onde a Bíblia diz que para Jacó a bênção espiritual era o mais importante. Já para Esaú, o que mais importava era então satisfazer as coisas momentâneas. Diz aqui o texto até que para Esaú o prazer imediato e visível e físico do alimento era o que mais importava. E até o texto bíblico diz que Esaú rejeitou a primogenitura, né? Imagina só a situação. Disso se trata a nossa... a gente estava até comentando, né, irmão, ontem. Ao meu ver, essa história é muito profunda, né? Esse paralelo entre aí os 2 irmãos revela muito os olhos aqui da terra para as pessoas que querem a satisfação momentânea aqui da terra. E Jacó, por sua vez, almejava o céu, as coisas que ele não podia ver, não podia tocar, mas que ele almejava. E aí,
Jacó, ele tinha esse desejo das coisas maiores, das coisas eternas, que já havia no coração dele. E sempre se tratou disso em várias histórias bíblicas, né? Moisés, que trocou também os prazeres momentâneos, sendo príncipe do Egito, recusou tudo para a expectativa, não, a promessa de Deus, né? O desejo de algo maior, algo mais grandioso, as bênçãos eternas. E aí, o que é que vem a pensar a respeito disso em relação a Esaú, né? Olha só, o tamanho do erro que ele foi capaz de cometer. Ele estava com fome, sim, a fome era imensa, sim, imagino que sim, ele vinha de uma caçada. Mas será que o alimento não poderia... Ele não iria morrer, né, irmão? Ele fala, do que me adiantaria a primogenitura se eu morrer? Mas, de fato, ele não iria morrer. Ellen White fala que ele esperou um pouco mais e poderia se alimentar, mas ele era imediatista ao extremo. Ele sentiu o desejo e ele queria se satisfazer naquele mesmo momento, naquela mesma hora, e não podia esperar um minuto. E Jacó, já conhecendo esse temperamento do irmão, se aproveitou, pode-se dizer que sim, mas para que ele visse também que não merecia, porque na cabeça de Jacó, assim penso eu, ele viu o irmão como merecedor daquela bênção, porque ele não sabia valorizá-la. E aí não justifica, lógico, mas é uma forma que Esaú claramente estava totalmente ligado e conectado às coisas imediatas e a satisfação dele estava em primeiro lugar. Eu achei interessante a lição ter falado aqui para a gente o seguinte: olha, Jacó enganou seu pai de maneira aberta e proposital, né? Foi algo realmente intencional. Ele não foi ali, não pensou, foi realmente de forma maliciosa. E aí a lição também aponta para algo importante, que também serve para nós hoje. A família já vinha desde Abraão ali, com vários problemas. E essa mentira trouxe ainda mais problemas. E diz aqui, olha, resultados foram trágicos. E aquela família que já tinha problemas disfuncionais se tornou ainda mais uma família disfuncional. Parece muito assim clássico, as famílias de hoje também, na verdade, nesse algo imediatista, do hoje e agora. A gente prefere realmente fazer aquilo que é errado e acaba adquirindo ainda mais problemas do quanto já temos, né? E entra a questão da fé, né, irmão? A promessa tinha sido dada, né? Iria ser cumprida, né? Mas até que ponto eles achavam que podiam ou que deveriam esperar esse cumprimento, né? Então, quando Sara viu, não, o seu pai, eu imagino a cena, né? O seu pai já falou para o seu irmão buscar a caça para abençoá-lo. Rapidamente preparou a comida antecipadamente. Chamou, é agora a hora. Não pode esperar, a benção é sua, não tem problema. E, a princípio, né, ele relutou, mas acabou fazendo aquilo que foi sugerido pela sua mãe. E aí houve esse abrupto rompimento, né, que até então havia uma harmonia. Claro, o temperamento do irmão era propenso a essas questões imediatas, mas havia uma certa harmonia que foi rompida devido a esse engano. E a partir daí, uma coisa que Jacó valorizava e havia tentado construir, que era um relacionamento com Deus, que era a valorização de Deus, que ele tinha sim, estava ameaçado. Porque neste momento que ele comete esse engano, ele pensa, Deus está comigo agora? E assim ele sai, ele tem que sair. Ele é colocado a sair porque senão a vida dele estaria em perigo pelo irmão, pela ameaça do irmão. E aí acontece o que vai ser falado, acho que na terça ou é na segunda? Sobre Betel. Vou deixar o irmão introduzir o assunto. Bom, falamos das consequências, né? A Bíblia fala aqui, no verso 41, né, do capítulo 27, e quando Esaú soube disso, né, de que ele foi realmente enganado ali, ele passou a odiar, olha só, o irmão odiando o outro, né, passou a odiar Jacó por causa da bênção. E aí as consequências foram quando ele soube, ele prometeu, né, em matar Jacó, olha só.
Que momento trágico. Ele não só ia discutir, ele falou abertamente que iria matar o seu irmão. E aí, quando a sua mãe percebe isso, né, a gravidade desse problema, ela resolve, junto com o pai, falar com Jacó para que Jacó pudesse, então, sair dali o mais rápido possível e fosse ali para, então, a cidade ali de Harã, onde ficavam ali os seus parentes, inclusive Labão também, que a gente vai comentar um pouquinho depois. E aí, então, nós temos aqui um comentário logo ali, e aí as consequências foram graves, né? Iremos falar daqui a pouquinho. Pode falar, irmão, por favor. Feliz sábado, meu nome é Vobson. Eu discordo de Esaú, quando ele diz que Jacó enganou ele 2 vezes. Eu concordo que foi uma vez, porque Deus não rifa a bênção a quem ele dirigiria, que era o primogênito. Mas ele dizer que ele enganou ele, naquele momento que ele estava querendo um prato de lentilhas, e que trocaria a sua primogenitura por aquele prato de lentilha, foi uma proposta dele. Como é que ele pode agora dizer que foi o irmão dele que tinha enganado ele? E foi ele que sugeriu essa proposta. Exatamente isso, né? Foi mais uma desculpa. Nós somos campeões em arrumar desculpas, né? A gente vê que logo lá no Éden, né? Olha, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. E aqui Esaú, então, logo aumentou o número, né, da enganação. Não foi uma, foram 2 vezes. É, né? Interessante esse comentário do irmão, porque ele lembrava, né? Ele lembrava que ele havia vendido a primogenitura ao irmão por um prato de lentilhas trocado, né? Então, não era algo desconhecido por ele, ele sabia o que ele havia feito. E aí, quando aconteceu a consequência, é isso que acontece num coração não convertido, é não aceitar a consequência, né? É se opor, é se revoltar, é querer matar, destruir, é querer se revoltar, porque ele não aceitou a consequência da ação dele, né? É uma das coisas que percebe-se logo que o coração dele estava igualmente da mesma forma que de sempre, né? Não havia mudança aí, não. A gente não percebe arrependimento da parte dele, né? Bom, e aí Jacó, então, atendendo o pedido do seu pai e da sua mãe, Rebeca, ele resolve, então, sair ali de Betseba, né? E vai ali para Harã. E aí, Iris, eu queria que você nos ajudasse a tirar algumas lições dessa parte da história, onde Jacó, ele agora parte, né? Para essa jornada, essa caminhada até Harã. E ele resolve ali em um determinado lugar tirar um cochilo. Ele pega ali uma pedra, faz dela de travesseiro e ali ele tem um sonho. Conta pra gente um pouquinho esse contexto também, quais são as lições que nós tiramos também para a nossa vida espiritual hoje. Maravilhoso essa parte. Eu particularmente gosto muito. Porque fala desse encontro, primeiro encontro e primeira experiência real e concreta que Jacó teve com Deus, né? Jacó estava, como a gente estava contando antes, nesse rompimento com a família, nesse sentimento de sabia que tinha feito algo errado, de precisar fugir para não morrer. Então, havia um peso nele muito grande. E aí, quando ele está indo em direção, né, à casa do seu tio Labão, ele para em um determinado local e lá ele dorme. E eu até anotei o verso, está aqui, Gênesis, capítulo 28, do 10 a 19, eu anotei algumas partes. Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite. Verso 12: Sonhou e era para a terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E aí ele batizou aquele local com o nome de Betel, né? Por causa desse sonho tremendo. Eu imagino que eu já tive um sonho muito real, irmão, já teve um sonho muito real que acorda assim, assustado. Eu imagino assim, esse sonho de Jacó, ele acordando e, meu Deus, foi real, foi sonho, foi visão.
não, Deus está aqui. E aí ele teve essa experiência com Deus, e isso foi um grande impacto na vida espiritual dele, porque a partir dali ele teve a segurança que Deus estava ali presente e o havia perdoado e o estava guiando. Apesar dos percalços, Deus não falha conosco e os planos dele se cumprem. Embora nós somos falhos, né? Eu falo sempre, mãe fala isso, que sempre quando há alguma falha é sempre do lado humano, e foi o que aconteceu. A falha foi dele, mas Deus não mudou e Deus continuava ali com ele. Mais impressionante ainda é esse sonho da escada, que representa Jesus, o acesso, né, irmão? E aí a gente vê o comparativo, a lição traz um comparativo bem interessante com a Torre de Babel e o lugar Betel. Até parece o nome, né, irmão? Que é a tentativa do homem, Babel no caso, né, que foi a torre que foi erigida após o dilúvio. A tentativa do homem de ter o poder e o controle sobre a sua vida e não permitir que as forças de Deus, né, mais conduzam. E essa é a tentativa do homem, né, continua sendo, infelizmente. E em comparação com Betel, que ao contrário, é a vinda de Deus para resgate do homem. É o oferecimento de Jesus como seu filho para resgatar a humanidade perdida. Então, totalmente o inverso aí, a lição traz isso de forma muito interessante para a gente, né? Esse acesso a Deus que é permitido a todo que crê. O acesso está aí, Jesus está aí para ser o nosso mediador, né? Basta que nós hoje nos encontramos busquemos, né? E aceitemos esse sacrifício. Percebemos aqui também, logo nos versos seguintes, né, aqui do capítulo 28, a partir do verso 20 a 22, aonde Jacó aqui ele conversa com Deus, agradecido pela visão, e ele faz um voto ali com Deus, né, que se Deus o protegesse, o guardasse, o livrasse de todo mal durante toda aquela jornada, ele então faria, né, como ele fez, daquela pedra um altar, e ali ele colocou azeite, né, e por isso foi chamada de casa de Deus, porque ele assim o considerou aquele lugar como santo e sagrado, e chamou de Betel aquele lugar. Ele também falou que se Deus o fizesse isso como forma de gratidão, ele então devolveria o dízimo de tudo o que ele tivesse, né? E aí a gente percebe, como a lição mesmo apontou aqui, né? Novamente vemos o conceito de dízimo muito antes do surgimento da nação de Israel. Nós temos um comentário aqui à frente, por favor, né? Iris, então a gente tem mais uma vez aqui esse comentário falando um pouquinho sobre o dízimo muito antes da nação de Israel. Então aqui é um ponto importante também para as pessoas que encontram algum argumento de não devolver o dízimo, de que não é santo, não vem de Deus, né? Vem do homem. Perfeito isso aqui, perfeito, gente, perfeito. Abraão. Jacó saiu da sua terra, fugido do seu irmão. Ele estava numa situação, poucas posses, ele não tinha nada. Não. Se você parar para considerar, ele possivelmente tivesse alguma coisa que a mãe, talvez as suas economias tenha dado, o pai talvez para ajudar a salvar-lhe a vida. Mas ele não tinha posses. Mesmo assim, ele fez um concerto com Deus naquele momento de devolver os dízimos, dar as ofertas. Isso é muito significativo porque mostra mudança. É impossível, quando Deus toca, não haver mudança. E é o que mostra aí. Deus tocou no coração dele e ele foi uma nova criatura. A partir dali, não precisou ninguém falar, não precisou vir com a mensagem, não precisou ninguém... Entende? Ele sentiu a extrema gratidão dentro do seu ser que o impulsionou a isso. Exatamente, né? É bonito, né? Um coração contrito e grato a Deus, né? Temos um comentário? Bem, irmãos, Deus permitiu que Labão enganasse a Jacó para ensiná-lo. É como uma lição, né? Sobre o engano. E ele amadureceu e compreendeu o seu erro. A partir dali foi que ele compreendeu. É como diz, se nós não nos colocarmos no lugar da pessoa, a gente jamais vai compreender. Não é verdade? Então, Deus fez ele agora compreender o que ele fez.
Aqui é o quê? O enganador é enganado. Então, isso é muito importante para a gente compreender. E até ali, Jacó ainda não tinha compreendido que realmente ele tinha errado. Amém. A irmã colocou num ponto, né, que a gente ia colocar agora logo em seguida, e Jacó agora ele terminou a sua jornada, né, e ali chegando ali nas terras ali de Harã, ele então viu uma linda moça, né? Olha, Raquel, diz a Bíblia, era formosa de porte e de semblante. E a gente até pode dizer pelos versos que a gente leu na Bíblia, de que foi amor à primeira vista. E ali começou uma linda história de amor entre Jacó e Raquel, não é mesmo, Iris? É amor, né? Porque a Bíblia relata que ele diz que trabalhou 7 anos e aos seus olhos pareceu pouco. Olha só que bonito, né? Trabalhou todo esse tempo sem receber nada, porque ainda tem esse detalhe, né? Ele não trabalhou para ele, mas aos seus olhos pareceu pouco. A Bíblia fala do tanto que ele a amava. Olha só. E realmente foi um amor que foi correspondido. No entanto, houve um engano aí, não foi, irmão? Ele sentiu na própria pele agora a questão do engano. Então, o engano que ele teve, que achou que era no momento justo fazer, agora ele sentiu. Deus permitiu que ele sentisse. E eu estava comentando até com o irmão ontem, né? Muitos chamam lei do retorno, tudo que faz se paga, olho por olho, dente por dente. Mas eu vejo como as consequências das nossas ações, as consequências realmente do que Jacó fez, vieram para lhe ensinar. E você percebe na caminhada de Jacó como Deus está o guiando, como Deus está o ensinando. Ele já sabia da profundidade do amor de Deus, ele queria uma experiência com ele, mas ele ainda não tinha, ele ainda não conhecia Deus. Então foi passando por esses momentos e por essas situações que a fé dele foi aumentando, que ele foi conquistando de fato e entendendo de fato o que é o caráter de Deus na sua vida. E esse ponto foi um ponto muito importante para isso, não foi, irmão? Interessante que a lição também apontou para algo muito surpreendente, né? E realmente a palavra é essa. Jacó, apesar de saber o que estava acontecendo com ele, né? Ele se surpreendeu. E ele diz o seguinte, olha, porque o Senhor me enganou, né? Ele ficou surpreso, né? Como assim? Como assim me enganou, né? Ele questiona o tio. Mas logo em seguida você percebe que ele diz, ele aceita. O tio não queria perdê-lo, né? Para começar da história. O tio não queria perdê-lo porque percebeu que a mão de Deus era com Jacó. Em tudo que Jacó fazia, prosperava. A fortuna e os bens do tio dele, de Labão, tinham multiplicado. Então, ele não queria perder alguém abençoado por Deus ali trabalhando para ele. Ele sabia e tinha plena consciência disso. Então, o que ele pudesse fazer para mantê-lo lá, ele iria fazer. Então, era costume na época que se desse o dote, não é? Então, ou em terras ou em bens, como Jacó não possuía nenhuma coisa nem outra, a única coisa que ele possuía era realmente o seu trabalho, né? O trabalho que ele podia ter, e era um trabalho dedicado, que numa parte do verso ele diz, nenhuma cabrita abortou, nenhum bicho, o bicho que era o animal que era comido por um bicho eu, né, reembolsava. Então, ele era um funcionário, né, um servo assim, bem dedicado no que fazia. A história relata, e o Espírito de Profecia traz em Patriarcas e Profetas, de que esse valor que era colocado, que era dado pelo genro, né, ao sogro, posteriormente o sogro devolvia. Era um valor que era colocado para que o futuro genro valorizasse a sua esposa. Olha só que interessante, né? Era se estabelecido esse dote, para que o pai visse que o homem tinha boas intenções, que era sério, que era uma pessoa que ia prover os bens e tudo mais. Mas esse bem era depois devolvido à filha. Só que não foi o caso de Labão, ele não devolveu. Inclusive as filhas mais à frente falam, nosso pai nos roubou quando Jacó já quer sair, né?
e nos vendeu. Elas utilizam essa expressão porque o pai não queria perder Jacó, nem os bens, nem a filha, nem os netos. Labão, né, não queria perder nada. E aí Jacó, então, ele trabalha 7 anos por amor a Raquel, né? E aí, depois dos 7 anos, foi enganado. E aí vem uma nova proposta, né? Olha, depois de uma semana, eu dou Rebeca para você, né? Como sua esposa também, mas aí você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E foram árduos esses 7 anos a mais, né? Esses 7 anos Ele teve Raquel ali com ele, né? Agora, o interessante, Iris, a gente percebendo a história, a avó de Jacó, Sara, ela era também estéril. A mãe de Jacó, Rebeca, também era estéril. E aqui a gente vai ver na história também que Raquel também era estéril. Mas aqui o texto diz o seguinte, olha, Deus fez com que elas fossem fecundas. E a gente vê aqui, literalmente, com o nascimento, né, dos filhos dessas mulheres que eram estéreis, que são resultados de um milagre divino, não é verdade? Exatamente. Se isso não for provar a fé, eu não sei mais o que pode ser, né, irmão? Porque era uma sucessiva, as mulheres dos patriarcas que eram agraciados com a promessa de Deus serem estéreis. Que ironia, né? E não foi diferente com Jacó. A mulher que ele amava não concebia. Quem concebia? Era a outra, né? Era a Lia, que tinha sido colocada de lado justamente pelo motivo que Jacó não amava e possivelmente, Ellen White diz, possivelmente porque ele viu-a como participante ali do engano, né, com o tio. Então, possivelmente, esse era um outro fator que fazia com que Jacó não a amasse. Mas Deus a amava, não é? Interessante. Deus a amava. E aí proveu-lhe filhos, né? E aqui a lição ela traz os significados dos filhos, né? Dos nomes dos filhos que ela vai tendo. No caso, eu achei bem interessante que o primeiro foi Rúben, significava ver, ou seja, que Deus viu a sua aflição e lhe abençoou com o filho, que ele viu que ela era desprezada. O segundo filho, Simeão, significa ouvir, então Deus ouviu o seu clamor e abençoou com mais um filho. E o terceiro já não é mais ver nem ouvir, já é louvar a Deus. E aqui também a gente vê que há uma progressão nessa espiritualidade também da esposa dele, né, de Lia. Porque aqui ela já não se preocupa em que Deus está vendo ou que Deus está me ouvindo, não. Ela quer agradecer, ela quer louvar. O seu coração já está cheio de gratidão, porque ela entendeu os propósitos de Deus na vida dela. É interessante que a gente percebe também a paciência, né, de que nós devemos ter também, além da fé, né? Aqui diz que Raquel só teve o seu primeiro filho, José, após 21 anos, né? Do momento em que ela conheceu ali, então, Jacó. E aí passaram-se 7 anos, e aí só depois foi que ela realmente casou-se com Jacó. Passaram-se mais 14 anos ali, para que depois ela pudesse ter o seu primeiro filho, chamado José. Lá na frente a gente vai ver também a história que, além de José, ela teve também Benjamim, mas que a história também não termina aí, né? Depois que ela teve José, então Jacó resolve então pedir permissão ao seu tio Labão para que ele pudesse voltar para sua terra natal e assim levar a sua família. Mas nesse intervém aí então, após o nascimento de José e esse pedido de permissão para voltar, Labão concordou. Mas aí Labão chega para Jacó e diz: mas agora como que eu vou te pagar? Como que vai ser o acerto? Bom, eu permito você voltar, mas o que você quer em troca? Quanto eu te devo, né? E aí, Iris, dentre esse acordo aí, o que Jacó falou, o que nós tiramos também de lição de vida espiritual neste momento também? Aqui chegou um momento chave. Agora foi uma hora que Jacó demonstrou fé em Deus e confiança nele. Ele não agiu de acordo com o momento que ele achava que era para agir. Ele não
fez as coisas de acordo com a sua vontade, nem o que ele achava correto. Aqui não. Aqui você percebe que Deus é consultado. E quando Deus direciona Jacó e diz, chegou o momento de você sair, chegou o momento, ele ouve e aí fala com o tio, né? O tio não quer perdê-lo de jeito nenhum, né? Diz, não, fique aqui trabalhando, porque ele precisava também prover o sustento da sua grande família, né? Que Ninguém quer perder um funcionário excelente também, né? De jeito nenhum. Então, ele precisava também prover o sustento da sua família, que era uma pequena multidão, né? Diga-se de passagem, de acordo com tantos filhos que ele teve e tantas mulheres. Então, ele precisava prover o sustento e ele também espera que Deus o oriente. Então, a partir daí, ele faz o acordo, né, com o tio, que o tio muda 7 vezes, né, o contrato de trabalho. E aí ele vai aceitando e Deus vai abençoando. Não importa, não importa. Vai mudar você de posição, vai tirar você daqui, vai botar para trabalhar ali, vai para aqui. Não importa. Deus estando com você, Ele está lhe guiando. E é isso que Jacó mostra. E é isso que Jacó nos ensina. Vai trocar de novo? Troque. Não tem problema, porque ele sabia, agora ele tinha progredido espiritualmente, dado um salto gigantesco. Porque aqui ele confiava em Deus. Então, eu estava falando para o irmão, não entendo muito de negócio de cruzamento de ovelha com, com macho, com as malhadas e como é que funcionava. Um certo tipo de propósito com Deus ele fez ali, né? Isso. Mas Deus o deu a sabedoria para aquilo, né? Então, Deus o orientou naquele respeito. Coisa que o tio não entendia. O que está acontecendo, né? Por que eu faço tantas vezes e nada dá certo? Tudo vai favorecendo Jacó e não mais a mim. Porque Deus estava vendo. Então, na nossa vida também, né, irmãos? Às vezes a gente olha ao nosso redor e diz, poxa, mas as pessoas fazem isso comigo, aquilo. Mas Deus está vendo, Deus está te guiando. E para onde Ele determinar é o caminho correto, é o caminho que Ele quer nos colocar. E então, a fortuna de Jacó se tornou maior do que a do tio. Tanto que ele agora, o Jacó, ele precisou sair fugido de novo. Não foi, irmão Fábio? Porque ele viu que o tio de jeito nenhum ia permitir que ele saísse novamente. Então, mais uma vez, ele teve que sair fugido, chamou as duas mulheres, né, contou a situação, ela disse, não, vamos, né, nosso pai nos vendeu, não tem amor por nós. Assim, elas não se sentiam amadas por ele. O que nos prende aqui? Vamos seguir você. E aí eles saíram e aí acontece ainda, né, do tio correr atrás, querer trazê-los de volta à força, mas Deus também, já no caminho, não fale nem bem, não é? Mando em visão ou foi em sonho dizer para ele, não fale nem bem nem mal quando encontrá-lo, deixe-o. E assim ele seguiu. É interessante que a gente vê aí, então, algumas contradições e que acontece também, sejamos sinceros, né, conosco hoje. A lição aqui no estudo adicional diz que Jacó trabalhou arduamente para tentar merecer a graça, o que em si é uma contradição. Não só Jacó, mas como a gente viu aí, em meio a uma família disfuncional, sempre o homem tentando dar um jeito, né? Deus falou, olha, você vai ser uma grande nação, e aí veio uma mulher estéril, confia em mim. E eles não confiaram, e aí veio toda essa situação, tentar dar um jeitinho, arrumar o jeito, aí veio Lia, né? Veio outras mulheres também, tentando ali dar o jeitinho para que a nação pudesse ali realmente crescer. Mas o homem sempre tentando ali dar um jeitinho para merecer a graça, né? Merecer a bênção. E a gente vê uma grande contradição nisso hoje, não é verdade, Iris? Essa questão da fé. Deus ele sempre quer que nós confiemos nele. Nós somos falhos. Então, é nossa tendência, o que os nossos olhos conseguem ver, contemplar. É igual a Esaú, não é? Esaú ele confiava naquilo que ele conseguia ver, que ele conseguia tocar, nas sensações que a vida podiam lhe causar. Então, ele era apegado a isso. Mas Jacó, ele queria algo maior. Ele queria uma experiência de fato maior com Deus e foi o que ele foi conquistando com o passar dos anos, né? Ele precisou passar por todas essas situações para entender o caráter de Deus e a atuação de Deus na sua vida. Eu coloquei aqui algumas anotações que
diz assim, todos esses anos, né, que ele se dedicou, que ele sofreu injustiças, que ele cultivou hábitos, que ele foi enganado, que ele foi colocado numa situação em que ele não planejou, que era casar com outra mulher, ter que estar com outra mulher, aceitar. Enfim, tudo isso, e por fim, a mão de Deus, o guiando, o conduzindo, na questão dele prover as suas posses também, dele não sair com as mãos vazias da casa do tio após tantos anos trabalhando, né, sem receber nada em troca. Isso tudo foi ajudando a moldar o seu caráter, isso tudo foi ajudando a desenvolver, não é, a sua espiritualidade. E aí ele foi compreendendo, foi recebendo a graça e foi realmente, de fato, se sentindo abençoado e, de fato, sendo abençoado por Deus. Achei muito importante também um comentário aqui do estudo adicional, aonde nos conta aqui um pouquinho daquele momento em que Jacó estava ali peregrinando ainda, né, indo ali de Beceba até Harã, e diz que ali Deus viu ali em Jacó a sua frustração, achou que ele tivesse perdido tudo, né, tinha perdido a família, perdido o irmão, e perdido a herança, e estava ali então, naquele lugar sozinho, triste e frustrado. E aí eu achei interessante esse comentário aqui da escritora bíblica, que diz o seguinte, olha, Deus olhou para ele em sua condição sem esperança e viu-lhe o desapontamento e entendeu que ali havia potencial que ainda poderia render glórias a Deus. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Muitas das vezes estamos como Jacó, né, frustrados com os problemas da vida, sem esperança, achamos que perdemos tudo, mas olha a forma que Deus olhou para Jacó, e é a forma que Deus olha para nós, como cada um de nós sendo um potencial em que nós podemos e devemos render glórias a Deus. É difícil, irmão. Assim, a nossa tendência é sempre olhar para as nossas forças, né? A nossa tendência é sempre olhar para o que a gente consegue segurar, que a gente consegue vislumbrar, e construir essa questão da confiança, como Jacó construiu, se colocando. Então, ele aceitou, né, a correção, ele foi conduzido. Ele, quando passava por as adversidades, ele não via mais como a mão dele, ele via como a mão de Deus o guiando. Eu creio que é isso, sabe? Nós entendermos que as situações que a gente... Eu sempre penso assim, sempre costumo falar para as pessoas. Tudo que a gente passa na vida vem que meio personalizado, sabe? Vem personalizado, de acordo com o que você precisa aprender. E, por diversas vezes, às vezes a mesma situação se repete. Já prestaram atenção nisso? A mesma situação de dificuldade nos persegue, digamos assim, até a gente aprender, porque há algo a ser aprendido, há algo a ser evoluído com aquela situação. Então, eu sempre percebo isso, enquanto comigo, com pessoas próximas, eu percebo que enquanto Deus quer que a gente aprenda e a gente não aprende, a gente meio que fica naquele nível, sabe? Aquele nível permanece igual. Quando Deus... a gente permite, a gente tem o desejo de crescer, de amadurecer espiritualmente, que não é fácil. Não é fácil, é com dor, é com sofrimento, é com situações que você julga não estar preparado, mas de fato nós não estamos. Quem nos prepara é Deus, quem nos molda é Deus e quem nos eleva é Ele. Mas é a partir daí que acontece a mudança, que você vai construindo um relacionamento mais, cada vez mais, né? E aí o nível, eu creio que vai avançando, assim como aconteceu com Jacó. Ele se colocou, ele se permitiu, ele queria, eu acho que também tem muito isso, ele queria o oposto do irmão. O irmão queria as posses. Quando foi dada a palavra de que ele iria perder a primogenitura, a sua preocupação não era as bênçãos, eram as posses. Era o que o pai tinha, o que ele ia herdar do pai. Então, a visão de Esaú era essa, era o dinheiro, era a herança. E Jacó era espiritual. Então, como Jacó queria esse desenvolvimento,
foi lhe dado. Então, eu creio que na nossa vida nós devemos, mais do que tudo, querer, almejar, e não ser um almejar, irmão, de uma forma que ficar passivo. Ah, Senhor, eu quero. Não. Eu quero, Senhor. Me mostra, me dirige. Vê as situações e encontra, tenta perceber qual o propósito com aquilo, o que Deus quer te ensinar a partir daquilo. Eu acho que isso é uma lição que nós podemos aprender com Jacó. Exatamente, essa experiência de Jacó, né, nos ajuda que nós somos muito mais do que meros membros sentados em bancos. Deus tem um propósito muito maior para cada um de nós. A igreja precisa de mim, precisa de Iris, precisa de cada um de vocês também. Se você tiver o interesse, quiser crescer ainda mais na sua vida espiritual, aceite o convite. Nós temos muitos departamentos na igreja que precisam de mim, precisam de você também. Procure aquele departamento que você mais se identifica e veja as bênçãos, porque Deus sabe que você tem um potencial muito mais do que você imagina que você tem, tá bom? Então, aceite o convite de Deus, ore a Deus em casa, em particular. Senhor, me ajude a entender qual departamento, onde eu posso ajudar melhor a igreja. Deus vai te responder, amém? Bom, a experiência de Jacó não termina aí. A 10ª lição nós iremos então estudar aí durante essa semana também. Iremos aprender coisas novas ainda com Jacó, uma experiência bonita também, o nome dele vai ser mudado. Estude a lição e vamos juntos no próximo sábado aqui compartilhar aqui da palavra de Deus e aprendermos também mais sobre Jesus. E tudo isso nós vemos Jesus, a própria escada como a gente viu ali, ela também simboliza Jesus, o acesso a Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Bom, encerramos esse momento. Para encerrarmos, então, eu vou convidar a Iris que faça essa oração e juntos nós também fechamos os nossos olhos e vamos falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Glorioso Pai que habita nos céus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos, por essa chuva que cai lá fora, que com certeza é resultado, ó Pai, de bênçãos tuas, que o Senhor quer derramar sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Vem despertar-nos, ó Pai, vem despertar-nos em nosso coração a cada dia, o nosso querer, que a nossa vida seja conduzida pela tua vontade, que possamos, tal como Jacó, enxergar os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, enxergar cada situação que o Senhor nos permite atravessar como guiadas, porque de fato são guiadas por Ti. Vem trazer cada dia, ó Pai, essa realidade, a realidade do Teu Evangelho no nosso coração, que possamos viver uma vida para Te honrar e Te engrandecer. Vem ser com o restante desse sábado, conduz tudo, ó Pai, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Vem abençoar cada lar, cada família, trazer cura, restauração, paz, de acordo com a Tua santa vontade. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Iris, obrigado por ter aceitado o convite. Tenham todos um excelente sábado e vamos estudar a lição.